Dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem dias de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a gente possa compreender, como a gente faz no nosso Lectio Divino, são 4 perguntinhas, o que o texto diz. Eu vou pegar aqui o ensinamento do Diário Bíblico. No seu sermão sobre a caridade, São João Crisóstomo dizia: a compaixão deve ser a âncora de nossas ações, pois o que é mais importante do que cuidar do próximo? Quando perdemos o foco do que é essencial no Evangelho, brigamos pela lei. Muito importante, irmãos, isso. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A caridade é a maior lei do Evangelho. Nada pode estar acima dela. Amar é o ato que mais nos assemelha ao nosso Senhor. Com esse ensinamento, queridos irmãos, eu coloquei a perguntinha, o que o texto diz para mim? Qual é o meu foco hoje? O Evangelho? Eu viver ele na minha vida com o amor, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus irmãos? Ou o meu foco hoje é o viver dos preceitos, viver da lei? De que forma? É muito fácil você ler a palavra ou você denominar uma, vamos supor assim, uma religião, né? É muito fácil você falar assim, ó, eu tiro o sábado, eu tiro o domingo, eu não faço isso, eu obedeço a Deus. Mas os fariseus já faziam isso. E o que Jesus chamava atenção? Que eles viviam dos preceitos. O que é o preceito? É você vive fazendo aquilo que é a tua obrigação. Eu fui à missa ao domingo, fui lá, escutei o padre, falou, mas não entrou nada aqui, só entrou nos ouvidos e saiu do outro lado. Mas não caiu dentro do coração, não deu frutos. E esse fruto é quando eu vou na minha casa, quando eu vou na minha família, quando eu vou no meu falar, eu vou no meu agir. Se ele não der fruto, eu não estou vivendo a caridade. Por quê? Porque Deus nos ensina o tempo todo a amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não vivo isso, mas eu vivo só o preceito, eu tiro o sábado, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, é o que Jesus chamou a atenção. Eu tiro o sábado, mas eu falo mal dos outros, eu brigo com os outros, eu sou ruim. Eu não vivo o que Deus me pede, eu vivo os preceitos. Aí eu acho que você salvo pelos preceitos, e não pela minha ação. Então assim, que nós possamos compreender que a maior graça que Deus quer de nós, que nós vivemos a plenitude. O que é a plenitude? É eu viver a graça de ser obediente a Deus, eu tirar o dia do domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da nova e eterna aliança, que Jesus disse, né? Eu sou a nova e eterna aliança, todo aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. O sangue de nosso Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Quem não bebe da minha carne, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Então assim, o sangue da nova e eterna aliança que nós vivemos na Santa Missa, que nós vivemos no domingo, que é a ressurreição do Senhor, que nós vivemos essa graça, acabamos de ver aqui os anos litúrgicos, que nós entramos no mistério da vida de Cristo, e é entrar nesse mistério da vida de Cristo que é o meu foco, que é o que eu devo viver, a plenitude junto com o Senhor, diante das leis, diante dos ensinamentos. É isso que Jesus veio dizer para nós. Ele veio nos ensinar que Ele é o Senhor também do sábado. Ele veio nos ensinar que todo alimento que antes era impuro, todo alimento que se tornou puro, por quê? Porque Ele deixa um legado muito importante para nós. Uma palavra muito importante. O que nos leva para o céu não é o que você come, é o que sai da tua boca, é o que sai de você. Então é o que você fala, é o teu agir, o teu proceder. Então antigamente, se você comesse uma carne de porco, você se tornava impuro. Jesus disse não, e o que você come vai para a privada. Não vai fazer diferença, mas o que sai de você, os pensamentos, a tua boca, isso sim
vai te tornar impuro. Então, queridos irmãos, com esse mover, que nós possamos compreender que o nosso Senhor Jesus veio nos ensinar a viver a plenitude da palavra. E a plenitude da palavra é: qual é o meu foco hoje? Deus? Ou eu quero viver somente nos preceitos? De que forma que eu vou fazer essa reflexão hoje? Eu colocando a mão no meu coração e vivendo como está sendo o meu agir cristão. Como eu estou agindo diante do que Deus me ensina. Será que eu estou vivendo o que Deus me pede? Será que eu estou vivendo isso no meu coração, no meu dia a dia? É bem fácil, irmãos. O nosso Lectio Divino faz a gente refletir o que eu vivi ontem, o que eu vivi essa semana, como que foi o meu agir, o meu proceder. Eu sou perfeito? Não. Eu erro. Eu cometo pecado? Cometo. Mas a maior graça que Deus vê é o coração do humilde. É aquele coração que se reconhece. É aquele coração que acha em si as melhoras que ele precisa melhorar. O que eu preciso mudar no meu coração. Peça, fala: Espírito Santo de Deus, eu quero ter um coração puro e verdadeiro e viver a graça que é estar na presença de Deus, deixando ser conduzido por Ele, deixando Ele me ensinar e que eu possa viver a sua plenitude, Senhor. Levanta a tua mão dentro da tua casa, onde você estiver agora. Vai colocando diante de Deus o teu coração. Fala assim: Senhor, que eu não brigue mais por causa de leis, querendo se achar o dono da verdade, mas que eu possa viver a tua verdade, para que eu possa viver no meu agir. Que a única Bíblia, irmãos, que talvez que a pessoa vai ler que está próximo de você, é o teu agir. Sabia que o evangelizar não é só ler, é também o agir? Talvez tem pessoas que não querem nem parar para ouvir a palavra, mas a única Bíblia que ele vai ler é o teu testemunho. E neste momento, esse testemunho é um testemunho do amor de Deus. É um testemunho que compreende, é um testemunho que acolhe, é um testemunho que se coloca diante da pessoa ensinando e não julgando e não condenando. Você já pensou se Jesus viesse condenar? Ele falou: eu não vim condenar. Já tem quem te condena. Satanás é o acusador. Eu vim para que todos tenham vida. Quem te condena, mulher? Ela disse: ninguém, Senhor. Ela falou assim: nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então nosso Senhor, Ele nos acolhe, Ele nos ama, Ele nos acolhe com as nossas pequenezes, mas Ele quer que nós tenhamos mudança de vida a partir do acolhimento. E é assim, meu irmão, dentro da nossa família, quando nós acolhemos e nós amamos, nós vamos ensinando a pessoa a ter mudança, não impondo a mudança, porque o nosso Deus quer que nós venhamos por completo. Quando nós recebemos o caminho e nós vamos por conta, é um coração que agrada a Deus, porque é um coração que se declina para Ele. É um coração que quer estar na presença de Deus. E que nós possamos ser essa grande graça, Senhor, na vida dos irmãos, e que nós possamos viver a Tua graça no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado